Olá pessoal, vamos começar mais uma videoaula, né? E hoje vamos falar sobre informação, conceitos gerais. A gente já viu informação várias vezes durante essa cadeira, né, de mecanismos, mas hoje vamos falar de uma forma mais específica. Primeiro, o que é informação? A gente viu que a informação é uma resposta do tecido a alguma lesão ou algum antígeno que entra no nosso corpo. Então, o que é que pode provocar a inflamação? São infecções bacterianas, substâncias químicas que o corpo não lida muito bem com elas, agentes físicos, pode ser uma queimadura ou algo do tipo, tecidos necróticos ou ainda reações imunes do hospedeiro. Então a gente precisa entender que a inflamação ela não é uma doença e sim uma resposta que o organismo vai dar a algum antígeno, algo que está acontecendo de errado ali no organismo e que as células de defesa vão tentar reparar, certo? Então, inicialmente, a gente viu que ela vai começar sendo uma resposta inespecífica, né? Que é benéfica para o hospedeiro. Então, apesar de ela ter muitos sinais cardinais, de ter muitas consequências, muitos sintomas, a inflamação é uma coisa boa, porque significa que o organismo está lutando para manter o organismo saudável, certo? Então, a gente tem alguns sinais cardinais, alguns sintomas, né, da inflamação, que são os 5 principais, que são dor, calor. A gente vê que por causa do fluxo sanguíneo existe calor e rubor. Rubor é vermelhidão, certo? Então, a gente vê que a área ela fica um pouco mais quente, fica avermelhada, isso por conta do fluxo sanguíneo aumentado, certo? Edema, que é o inchaço, né, e até mesmo perda de função do órgão ou do local que foi afetado. Então, a inflamação ela é importante justamente por isso que a gente já falou, né? Porque as células de defesa vão remover qualquer tipo de invasor estranho ou de tecidos danificados, visando a saúde do tecido, a saúde do organismo em si. Então, é uma resposta protetora que visa proteger o organismo e também preparar o tecido para ser reparado. Todo o processo inflamatório ele só vai terminar quando o tecido ele for reparado, tanto por regeneração ou por uma formação de cicatriz. No caso, é a regeneração do tecido, o tecido voltar ao normal, né? Ou formar ali uma cicatriz no lugar da lesão, certo? Então, se a gente viu, né? Se a inflamação é uma coisa boa, por que a gente toma anti-inflamatórios? Basicamente, para que não hajam sintomas exagerados, né? Então, por que usar anti-inflamatórios? Uma resposta inapropriadamente iniciada. Quando tem uma grande quantidade de mediadores químicos, isso vai causar uma maior reação do organismo, certo? Então, consequentemente, os sinais cardinais eles vão ser mais intensos. A gente vai ter mais dor, mais edema, mais inchaço. Então, é para isso que a gente usa o anti-inflamatório. Não para parar a inflamação em si, o processo inflamatório em si, mas que esses sinais cardinais eles sejam menos intensos. Então, outras causas, né, da inflamação, ou do porquê que nós tomamos, né, anti-inflamatórios, é quando há uma resposta fracamente controlada, quando a resposta do organismo ela é muito descontrolada, quando é uma resposta forte ou uma resposta prolongada. Que a gente vai ver daqui a pouco também, que essa característica de inflamação prolongada é uma característica da inflamação crônica, certo? Então, a inflamação, ela também pode causar uma injúria tecidual. Então, para evitar isso, a gente vai tomar também anti-inflamatórios. E a gente tem a ação farmacológica. Quais remédios que a gente toma quando a gente está em uma inflamação? A gente pode tomar analgésico para conter a dor, né? O anti-inflamatório em si, antiplaquetários e antipiréticos, certo? Então, os macrófagos e outras células dos tecidos reconhecem os micro-organismos e as células danificadas e liberam mediadores. Isso aqui são chamados pumps e dumps, certo? Então, nos pumps, os receptores das células de defesa vão identificar o micro-organismo em si, as substâncias que esses micro-organismos liberam, e no dumps vai ser o dano tecidual, certo? Então, os macrófagos, os receptores dos macrófagos vão reconhecer esses dumps, que são as substâncias que as células que foram danificadas liberam para esses receptores,
certo? Então, os macrófagos e outras células dos tecidos reconhecem micro-organismos e as células danificadas, pumps e dumps, certo? E vão liberar mediadores, que desencadeiam as reações vasculares e a reação da inflamação em si, certo? Então, a reação inflamatória em si, ela vai ter algumas etapas. Primeiro, o agente agressor ele vai ser reconhecido pelas células, certo? Que a gente viu essa questão do pumps e do dumps. Os leucócitos, que são essas células de defesa, né? E outras proteínas também, elas vão ser ativadas para agir de uma forma conjunta, para poder destruir o agente lesivo. Aqui a gente vê o início da reação inata, certo? Terceiro, a reação ela vai ser controlada e encerrada e o tecido danificado é reparado. Somente aqui é que a inflamação em si, o processo todo da inflamação é que vai se encerrar, quando o tecido é reparado, certo? Então, nesse processo de reparo, o agente agressor já foi eliminado, certo? A inflamação termina, e essa inflamação ela pode ser tanto aguda quanto crônica, que a gente vai ver já, certo? Então, o que é que pode causar a inflamação? Quais são as causas da inflamação? Primeiro, infecções. Podem ser essas infecções por bactérias, por vírus, por fungos, parasitas e ainda toxinas microbianas, certo? Então, a necrose tecidual, ela vai provocar a inflamação, certo? A necrose tecidual, ela provoca esse processo inflamatório independente da causa dessa necrose. Então, pode ser uma necrose por isquemia, certo? Pode ser por algum trauma e aquele tecido acabou necrosando. Pode ser uma lesão física e química, como o exemplo da lesão térmica, que é queimadura ou congelamento, certo? Então, independente da causa da necrose, essa necrose ela vai provocar um processo inflamatório, certo? Além disso, outras causas da inflamação podem ser corpos estranhos, estilhaço, sujeira, suturas, certo? São corpos que são estranhos realmente ao organismo. O organismo não está acostumado com eles e tende a reagir, certo? Então, eles podem tanto induzir a inflamação, ou porque nesses objetos, né, existem algum micro-organismo, ou porque esses objetos ainda causaram uma lesão traumática, certo? Além disso, a inflamação pode acontecer também por conta de reações imunes, de hipersensibilidade, certo? Que é quando o sistema imune, que geralmente ele é protetor, ele vai começar a danificar os próprios tecidos, certo? Ou podem ainda ser reações inadequadas contra substâncias ambientais, como ocorre nas alergias. Então, o que é a alergia? É uma reação inadequada, é como se fosse um exagero a alguma substância ali do ambiente, certo? Um exagero de reação, certo? Então, essas são as causas da inflamação. Então, vamos falar agora um pouco sobre reconhecimento de micro-organismos e de células lesadas. A gente viu que isso aí são basicamente os pumps e os dumps, certo? Então, os receptores para micro-organismos são basicamente os pumps, não é? Que são as substâncias liberadas pelo micro-organismo e que vão ser recebidas pelos receptores, certo? Vão ser reconhecidas pelos receptores. Então, receptores para micro-organismos, fagócitos, células dendríticas e muitas outras células possuem receptores que detectam a presença desses patógenos, certo? A gente também tem os sensores de lesões celulares, que são os dumps, certo? Então, as células elas vão conter, né, os receptores citosólicos que vão receber esses dumps. Os dumps eles são as substâncias que as células que foram danificadas, elas vão liberar, certo? Então, reconhecem moléculas que são liberadas em consequência do dano celular. O dump é padrões moleculares associados ao dano. Esses são os dumps, certo? Então, vão ter sensores para receber os pumps, certo? Que é a substância que o micro-organismo em si libera, e para receber os dumps, que são as substâncias que as células danificadas vão liberar, certo?
Além disso, ainda vai haver, né, as proteínas circulantes, que são várias proteínas que vão circular ali pelo sangue, que vão ter essa função de destruir os micro-organismos, certo? E elas vão estimular a inflamação nos lugares que estiverem infectados. Falando agora um pouco da inflamação aguda. Algumas características da inflamação aguda é a resposta rápida do hospedeiro. A inflamação aguda é característica de uma resposta rápida, certo? Ela vai levar os leucócitos e as proteínas do plasma para os lugares que estiverem injuriados, os lugares que estiverem acometidos pelo antígeno, certo? A exudação. A exudação é basicamente quando tem escape de fluidos ou outros materiais das células para os tecidos, certo? Então, exudação é quando tiver algum tipo de fluido que vai extravasar, melhor falando assim, tá? Exudação é quando esses fluidos extravasam dos tecidos. A gente também tem alterações vasculares, que a gente já viu inúmeras vezes, desde as primeiras aulas, né? Vasodilatação, aumento da permeabilidade vascular, alterações do fluxo sanguíneo, expressão de moléculas de adesão do endotélio, certo? Então, alterações vasculares são também características da inflamação aguda. E também temos alguns eventos celulares, que são basicamente as células de defesa indo até o local da injúria e sendo ativadas, certo? Para poder eliminar esses agentes agressores. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. A gente tem aqui o mastócito, que são fontes de mediadores. Por exemplo, a histamina, a gente vai ver mais um pouco mais na frente, né? Os linfócitos também são células de defesa, certo? Que vão desencadear a resposta imune. Os macrófagos, eles vão fazer o processo de fagocitose, certo? Eles são responsáveis pela eliminação desses micróbios, justamente por esse processo de fagocitose. Também vão liberar mediadores químicos, certo? O exemplo mais comum são as citocinas. E também tem papel na resposta imune, certo? Então, aqui a gente tem também as proteínas plasmáticas. Também vão ajudar, certo? Como um complemento. Temos aqui também leucócitos, temos as células e as proteínas da matriz extracelular, que são que vão induzir o reparo tecidual. E aqui é o fim do processo, certo? Então, vamos para esse mapa mental aqui, que fala bem resumidamente a questão da inflamação, certo? Então, a gente viu que a inflamação ela é uma resposta protetora, o organismo tentando proteger o organismo, certo? Então, ela precisa de algum estímulo, certo? A primeira linha de defesa, a primeira e segunda linha de defesa são as respostas inatas. E aí, essa reação de inflamação, ela vai visar eliminar a causa desse processo, né? Eliminar as células de tecido necrótico, qualquer processo de necrose, e iniciar o processo de reparo. Então, essa inflamação, para ela acontecer, ela precisa de algum estímulo. Esses estímulos podem ser tanto as células de defesa, os mastócitos e os macrófagos, reconhecendo que tem algum organismo estranho naquele local, certo? Então, é a percepção que vai liberar mediadores químicos, histamina e citocina, que vão desencadear todo aquele processo inflamatório, aumento da permeabilidade vascular, tudo isso que a gente viu, certo? Ou os estímulos também podem ser por causa de infecções, de algum trauma, agentes físicos e químicos, como a gente viu, alguma queimadura, ou então algum medicamento errado, necrose e hipersensibilidade, certo? Então, essa inflamação ela tem alguns sinais cardinais que a gente viu, os principais: dor, calor, rubor, calor e rubor por causa do aumento do fluxo sanguíneo, certo? Edema por causa da exudação, que é o extravasamento de líquido, e perda de função, certo? E aí, essa inflamação vai poder ser crônica ou aguda. Vamos começar com a aguda, que é a primeira, né? Com início rápido, certo? E a duração também é rápida. E tem alguns componentes principais. Ela vai causar alterações vasculares, que a gente viu, né? Vasodilatação, aumento de permeabilidade,
certo? Então, essas são as alterações vasculares e também vão ter alguns eventos celulares, que são marginação, rolamento, adesão, diapedese e migração de leucócitos. Isso aqui é basicamente o recrutamento de leucócitos e de células de defesa até o local da injúria, certo? Então, esses são os principais eventos celulares que acontecem na inflamação aguda, certo? E finalizando esse mapa mental, né, nós temos a inflamação crônica. A inflamação crônica vai acontecer devido a uma falha nesse processo da inflamação aguda, certo? Então, o que acontece? Uma resposta imune ou tecidual excessiva. Então, é uma inflamação que ela é prolongada. A gente viu que aqui na aguda é uma inflamação de início rápido e de uma duração rápida, mas aqui na crônica ela vai ser prolongada, certo? E vão acontecer vários processos ao mesmo tempo. Ele vai tentar reparar, ele vai tentar combater, ele vai tentar fazer vários processos ao mesmo tempo, acaba ficando uma bagunça. Essa é a inflamação crônica que a gente vai ver um pouco melhor mais na frente, certo? Então, é basicamente isso. Falando agora já de inflamação crônica. Como a gente já falou, né? É uma inflamação prolongada, pode durar semanas ou até meses, certo? E todos os fenômenos ocorrem juntos. Então a inflamação vai estar bem ativa, vai ter destruição tecidual e a tentativa de reparo, tudo ao mesmo tempo. Então aqui a gente tem um quadrinho com algumas características da inflamação aguda e da inflamação crônica. Na aguda, a gente tem extravasamento de líquido dos vasos, que é o famoso edema, certo? Caracterizado pelo edema. A ativação dos mastócitos. A gente também tem a ativação dos mediadores inflamatórios, que é o que vai desencadear todo o processo inflamatório, certo? Derivado do plasma e das células. Os neutrófilos vão se acumular, causando assim uma limpeza tecidual. Já a inflamação crônica vai ter o acúmulo e a persistência desses linfócitos. Por quê? Porque a inflamação já está rolando ali há um bom tempo e estão recrutando mais linfócitos e mais linfócitos. Isso vai acarretar com que esses linfócitos fiquem acumulados ali, certo? E que fiquem persistentes. Não apenas linfócitos, né? Linfócitos, plasmócitos, macrófagos, células de defesa em geral, certo? A gente também tem granulação e fibrose dos tecidos acometidos. Então, é uma área ali que está com um aspecto mais fibroso, certo? Dano tecidual é reparado grosseiramente, que é a formação da cicatriz, certo? A cicatriz ela é caracterizada por uma disfunção da arquitetura alterada. Quando há o reparo normal, né? Através de regeneração, o tecido ele fica igual, eu vou até anotar aqui, certo? Na regeneração, o tecido ele fica igual ao que era antes. Vou anotar aqui, igual a antes. Já na cicatrização, o tecido ele vai ser reparado dessa forma grosseira, certo? Então, há uma disfunção, vou botar uma setinha aqui para agilizar o processo, mas há uma disfunção da arquitetura. A arquitetura vai estar alterada. Então, a cicatriz é um tecido diferente do comum, né? Diferente do tecido de como ele era antes. Ele não volta ali na área da cicatriz a ser como era antes. Justamente porque é essa reparação grosseira com uma arquitetura alterada, certo? Então, existem na inflamação crônica vai ser esse processo, certo? De cicatrização. Então, a gente tem alguns efeitos sistêmicos da inflamação, que são, né, febre, proteínas de fase aguda, que são aquelas proteínas que são recrutadas, certo? A leucocitose, um aumento da produção ali de leucócitos, certo? Então, consequentemente, um maior número de leucócitos. Aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Por quê? Porque o fluxo sanguíneo fica bem aumentado, certo? Então, umas características também da inflamação aguda e crônica, as duas elas podem acontecer por questões exógenas ou endógenas, certo? Então, as exógenas podem ser físicas, químicas e biológicas, micro-organismos,
agentes químicos, alguns medicamentos, ou agentes físicos, alguma queimadura ou congelamento, ou endógenos, que é um estresse metabólico, a exemplo da hipersensibilidade ou alguma reação imune. Então, nós temos também alguns componentes da resposta inflamatória, que são células de tecido conjuntivo, aquelas que a gente já viu 1 milhão de vezes, mastócitos, fibroblastos, macrófagos e linfócitos, certo? Ou ainda células que são, alguns constituintes que estão fora do tecido conjuntivo. Então, aqui são células do tecido conjuntivo, aqui constituintes extracelulares do tecido conjuntivo, que estão fora do tecido conjuntivo. Podem ser proteínas fibrosas estruturais, que são compostas por colágeno e elastina, ou ainda glicoproteínas aderentes. Isso aqui a gente não precisa aprofundar tanto, basta saber realmente que tem a resposta inflamatória ela é composta por células do tecido conjuntivo ou ainda constituintes extracelulares do tecido conjuntivo, certo? Nós temos também alguns mediadores químicos. Então, a gente tem aqui anotado os principais mediadores químicos e as suas funções. A gente também não precisa aprofundar tanto. É bom a gente saber essas coisas, as funções, né? Então, a vasodilatação, aumento da permeabilidade, quimiotaxia, recrutamento e ativação leucocitária. Isso aqui a gente já sabe bastante, né? Febre, dor e dano tecidual. Isso tudo é bom a gente saber que são causados pelos mediadores químicos, certo? O que cada mediador químico faz, a gente não precisa saber todos. O que eu indico a gente saber que são os principais, que geralmente são os mais citados na literatura e os que mais caem em prova. Prostaglandinas, certo? Histaminas e leucotrienos, certo? São os que merecem ali uma atençãozinha nossa. Nós também temos na informação fenômenos vasculares, que a gente viu. Eu já adiantei para vocês em algumas partes que os sinais cardinais calor e eritema é a mesma coisa que rubor, que é a mesma coisa que vermelhidão, certo? Ela é causada pela vasodilatação, pelo aumento do fluxo sanguíneo. Há mais sangue correndo ali por aquele lugar, isso faz com que o lugar fique um pouco mais quente e mais vermelho, certo? Então, a duração vai depender da força do estímulo, certo? Então, a gente viu que nem na inflamação crônica, né, que a força do estímulo é muito grande, o que vai aumentar também a duração, certo? E aí, todo aquele processo que a gente já viu também. A vasodilatação vai causar um aumento da permeabilidade, não é? E esses eventos vão culminar com um extravasamento de líquido. Aqui estamos falando de exudato e estamos falando também de edema, certo? Então, aqui, o extravasamento do exudato para o interstício é a marca da inflamação aguda. Então, a gente tem o edema aí bem presente. Então, a classificação do tipo de inflamação de acordo com o tipo de exudato, certo? Então, nós temos exudato seroso, que é somente fluido. A exemplo de quando a gente queima a pele ou alguma coisa do tipo, que fica aquela bolha, né, na queimadura, é um exemplo da classificação serosa, certo? Também temos as fibrinosas, que são proteínas plasmáticas. E aí, fibrina, a gente já lembra, né? Fibrina, fibrilas e fibrogênio, que são proteínas, certo? Proteínas plasmáticas. Nós também temos a classificação pseudomembranosa, que acomete bastante mucosa, né? Principalmente mucosas ulceradas. E aí o que acontece? Fica uma fibrina na superfície, fica aquela camada de fibrina, que é essa proteína na superfície. Essa camada de fibrina é chamada pseudomembrana, certo? Por isso que é chamada de pseudomembranose. Temos também a hemorrágica, com grande comprometimento vascular, e a purulenta ou supurativa, que é o pus, certo? Grande número de neutrófilos. Então, o pus sempre vai estar acompanhado desse grande número de neutrófilos, e é chamada também de inflamação purulenta. Ou a gente vai ver muito também em cadeira seguinte supurativa, certo? Também é importante a gente saber o recrutamento desses leucócitos até aquele local de inflamação, como é que acontece mais especificamente,
certo? Então, primeiro nós temos o rolamento. Ele é desencadeado pelas selectivinas, certo? E vai estar associado a interações iniciais fracas entre o leucócito e o epitélio. Então, aqui a gente tem a imagem, né? Aqui está o leucócito, aqui está o epitélio. E aí, essas interações iniciais aqui, que são fraquinhas, elas vão estar relacionadas à rolagem, certo? Ao processo de rolamento. Segundo, nós temos a adesão, vai ser mediada pelas integrinas. E aí vai ser as proteínas na superfície. Essas integrinas são as proteínas na superfície dos leucócitos, certo? E a adesão vai ser uma adesão agora forte. O que era uma adesão fraca no rolamento, agora vai ser uma adesão forte ali na superfície do endotélio. Depois nós temos a transmigração, que vai ser o processo em si, né, como se fosse a diapedese, né, o processo de transmigração do endotélio até o tecido conjuntivo, e o passo de quimiotaxia ou ativação, que vai ser quando o epitélio já tiver atravessado quando o leucócito, né, já tiver passado pelo endotélio, certo? Então, quase finalizando aqui a nossa aula, a gente também tem a fagocitose. A gente viu em aulas passadas que a fagocitose é basicamente o englobamento. A gente tem alguma imagem aqui para ajudar a gente. O englobamento desses desses leucócitos, certo? O englobamento que esses leucócitos vão fazer na substância estranha. Então, aqui tá as imagens, certo? E aí a gente também tem algumas etapas dessa fagocitose. Primeiro é o reconhecimento e fixação da partícula, certo? Os micro-organismos, eles vão se ligar aos receptores dos fagócitos. Então, mais uma vez, os fagócitos, eles vão ter esses receptores que vão reconhecer a substância que o micro-organismo liberou. Essa substância é chamada de PAMPs, certo? Então, vamos ter o reconhecimento e a fixação daquela partícula. Depois, nós temos o engolfamento ou englobamento, que o próprio nome já diz, vai ser quando essa célula de defesa vai englobar esse micro-organismo, vai se fechar ao redor do micro-organismo, fazendo ali uma vesícula fagocítica, certo? E terceiro, degradação e digestão intracelular. A célula vai começar a degradar esse antígeno. Como? A partir das suas organelas. A gente tem duas organelas bem importantes, que são o fagossomo e o lisossomo, que eles vão se unir e vão formar o complexo fagoligossomo, ou fagolisossomo, certo? Então, esse complexo fagolisossomo vai estar trabalhando ali arduamente para que haja essa degradação, certo? E aí, com essa degradação, a gente vê que tem a liberação dos fragmentos, certo? Como se fosse o lixo ali dessa degradação. E aí, finalizando, a gente tem uma revisãozinha sobre inflamação crônica. Na inflamação crônica, a gente viu que todos os fenômenos vão ocorrer juntos. Então, tem a inflamação ativa, a destruição tecidual e a tentativa de reparar, né? E o que faz surgir uma inflamação crônica? Uma infecção que já está há muito tempo ali, ou uma exposição prolongada a agentes tóxicos, ou ainda a autoimunidade, certo? E aí a inflamação crônica ela é composta por células do sistema mononuclear macrofágico, basicamente as células de defesa, certo? Linfócitos, plasmócitos, macrófagos. Vai ter também a destruição tecidual, porque o agente agressor está ali há muito tempo. Então vai começar a degradar esse tecido, certo? Vai ter também a tentativa de reparo, que nem a gente falou, certo? Então, aqui a gente vê, né, células do sistema, as células de defesa em geral, né, vai estar relacionada à inflamação ativa, vai ter também a destruição tecidual e a tentativa de reparo, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, e se tiver alguma dúvida, pode falar comigo no privado.